Fala pessoal, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de requerimento administrativo antigo, porque muitas decisões, infelizmente, na Justiça, principalmente nos juizados especiais federais, reconhecem a necessidade de se atualizar o requerimento administrativo porque ele é antigo, como se o requerimento administrativo antigo não atendesse o critério do interesse processual, do interesse de agir, e necessitasse, então, da atualização desse requerimento administrativo. Você acha que essa decisão está correta e o que poderia ser feito diante dela? Bom, pessoal, então eu já queria antecipar a resposta dizendo que não, essas decisões não estão corretas. Aliás, estão completamente equivocadas. E, aliás, essas decisões, as reiteradas decisões, todas elas são materializadas sem qualquer fundamentação legal. Então, é um verdadeiro realmente absurdo, porque não há amparo legal nessas decisões e elas acabam condicionando o andamento da ação, a continuidade dessa ação, à juntada do requerimento administrativo atualizado. Antes de falar o que seria possível fazer nessa situação, eu gostaria de dizer que, na verdade, o legislador criou dois institutos para penalizar inércia daquele que tem um direito e não faz uso dele, que é justamente a prescrição e a decadência, que são plenamente aplicáveis, ou pelo menos em grande parte aplicáveis ao direito previdenciário. Falando do Instituto Prescrição, nós temos aí o prazo quinquenal. A partir do ajuizamento da ação, só se pode receber os últimos 5 anos. Então, se a gente pensar no requerimento administrativo antigo, datado, vamos dizer, de 2015, esse requerimento teria em torno de 8 anos. Esse segurado, ajuizando essa ação, utilizando esse requerimento administrativo de 2015, ele receberia todo esse tempo? Não, ele não receberia todo esse tempo, justamente porque se passou mais de 5 anos para ele ajuizar a ação, questionando esse indeferimento administrativo, buscando a reversão dessa negativa administrativa. Então, justamente há essa penalidade com relação ao segurado pela inércia. Ele acaba que perdendo boa parte dos atrasados que ele teoricamente teria direito, justamente pela demora em buscar a reversão desse requerimento administrativo negado. Com relação à decadência, pessoal, o STF inclusive já se pronunciou que ela se restringe aos casos de revisão, não sendo aplicado aos casos de concessão. O que eu estou querendo dizer? Se a gente pegar, por exemplo, uma pensão por morte indeferida em 2010, esse requerimento administrativo ele é válido para se entrar agora. Não houve a decadência do direito porque se passou mais de 10 anos para formalizar o requerimento administrativo. Sim, houve a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio, aos 5 anos que antecedem a entrada dessa ação. Porém, com relação ao prazo decadencial, isso não aconteceu porque nós estamos falando aqui, nesse caso, de concessão de benefício e não de revisão dessa pensão por morte que foi negada na base. Pasmem que há também decisões reconhecendo a decadência do direito concessório. Isso já foi palco de análise pelo STF em 2 oportunidades. Eu vou trazer para você. Então, pessoal, nós tivemos mais recentemente a decisão do STF na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, de número 6069, além do decidido anteriormente a essa nova apreciação do tema pelo STF, que foi o tema 313. Então a gente tem o seguinte cenário: se aplica o prazo decadencial
nas revisões de benefício e não se aplica o prazo decadencial nas negativas administrativas, nos indeferimentos. E foi justamente isso que o STF decidiu nessas duas oportunidades. Voltando à necessidade do requerimento administrativo atualizado, ela não existe. O que existe é a necessidade prévia do requerimento administrativo. E isso já foi decidido no tema 350. E se você fizer uma consulta no tema 350, em nenhum momento o STF faz essa ressalva durante o inteiro teor do acordo ou na ementa, o dispositivo, qualquer lugar que seja, com relação ao fato de que o interesse processual, o interesse de agir, ele só será demonstrado com a atualização de eventual requerimento administrativo antigo. Muito pelo contrário, não há nenhuma menção com relação a essa situação e há menção, inclusive, que não há necessidade do exaurimento da via administrativa para se comprovar o interesse processual, o interesse de agir com relação àquele caso que está se questionando judicialmente. Portanto, o requerimento administrativo, mesmo que desatualizado, ele atende aos critérios do tema 350. Em outras palavras, o requerimento administrativo não se expira, mas sim se submete aos institutos prescrição e decadência, caso, na decadência aqui fazendo a ressalva que ela somente se aplica aos casos de revisionais e não aos atos concessórios. E para finalizar, com relação aos atrasados, em caso de requerimento administrativo antigo, os atrasados são perdidos? Em regra, não, a não ser que entre o ajuizamento da ação e a data do entrada do requerimento tenha se passado mais de 5 anos. Aí os atrasados se limitarão aos 5 anos que antecedem ao ajuizamento da ação. Porém, se a data do entrada do requerimento para com relação à data de ajuizamento nós tivermos um período inferior a 5 anos, todos os atrasados estarão garantidos em caso de reconhecimento judicial da impertinência da negativa da decisão administrativa. Portanto, aqui nós nos referimos àquela decisão judicial que dá guarida ao fato, ao argumento de que a decisão administrativa foi indevida. Portanto, a reversão dessa decisão na esfera judicial, garantindo-se os atrasados normalmente, fazendo apenas as ressalvas que nós trouxemos nesse vídeo. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, convidando a dar um pulinho lá no nosso site. Estamos no acadvogados.com.br, onde a gente tem muita coisa interessante com relação a materiais de direito. E também temos chat para você conversar diretamente conosco em caso de dúvidas, suporte. Estamos à sua disposição para auxiliar no seu caso. Para nós será um prazer receber o seu contato. Agradecendo a sua audiência e até o próximo vídeo.